Você sabia que é impossível somar frações quando os denominadores são diferentes? Eu vou te provar. Opa! Vamos fingir que você não sabe somar frações. Tá, talvez não seja tão difícil. Então aparecem essas duas frações. Como que a gente pode fazer? A primeira ideia pode ser representada na forma geométrica. 1/2 é 2 divisões e uma parte pintada. 1/3 são 3 divisões e uma parte pintada. Se fosse dividido em quantidades iguais, era só juntar. Mas como que eu vou juntar coisas que estão divididas em quantidades e tamanhos diferentes? A resposta é: não vai. O que vamos fazer é dividir essas frações na mesma quantidade. Se a gente pegar a fração 1/2 e fazer mais divisões desse jeito, ficamos com 6 divisões e 3 partes pintadas. Ou seja, 3/6. De 1/2 para 3/6 é como se a gente tivesse multiplicado a quantidade de divisões e de partes pintadas por 3. Já a fração 1/3, se a gente dividir em duas partes, a gente fica com 2/6. É como se a gente tivesse multiplicado o número de cima e também o número de baixo por 2. Então, olha só, somar 1/2 mais 1/3 é a mesma coisa que somar 2/6 mais 3/6. E isso a gente sabe fazer. Repete o número de baixo, que é o 6, e soma o número de cima. 2 mais 3, 5. Então, 1/2 mais 1/3 é a mesma coisa que a gente somar 3/6 mais 2/6. E isso dá 5/6. Tá, mas e o que coube? Vamos tentar fazer a mesma conta, só que sem utilizar a representação geométrica. 1/2 mais 1/3. Temos que fazer os números de baixo ficarem iguais. Então a gente pega o 2 e multiplica embaixo e em cima na fração 1/3. E faz a mesma coisa com 3 na fração meio. Em vez de 1/2 mais 1/3, vamos ter 3/6 mais 2/6. E isso a gente sabe fazer. Repete de baixo, 6, e somos de cima. 2 mais 3, 5. Se liga no bizu. Sempre que você for somar frações com denominadores diferentes, você pode usar uma técnica secreta, conhecida como o efeito borboleta. Multiplica os dois números de baixo, 2 vezes 3 é 6, e depois multiplica cruzado. 1 vezes 3, 3. Repete o sinal, e 2 vezes 1, 1. Agora é só somar. 3 mais 2 é 5. Logo, 5/6. Legal, né? Agora é sua vez de tentar o efeito borboleta. Bora lá! Multiplica os dois de baixo, 5 vezes 3, 15, e multiplica cruzado. 1 vezes 3, 3. Repete o sinal, 5 vezes 2, 10, e 3 mais 10, 13. Então temos a fração 13/15. No outro exemplo, multiplica os dois de baixo, 10 vezes 5, 50, e multiplica cruzado. 12 vezes 5, 10, repete o sinal, mais 10 vezes 3, 30. E 10 mais 30, 40. Então temos 40/50. Podemos deixar assim ou simplificar em cima e embaixo por 10. Teremos 4/5. Sharingan! O nosso grande problema aqui é deixar esses dois números de baixo iguais. Se a gente tiver um pouco de atenção, vamos conseguir enxergar que o 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Então a gente não precisa mudar as duas frações. É só multiplicar a segunda por 2. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 5, 10. Então, em vez de a gente somar 2 décimos mais 3 quintos, a gente vai somar 2 décimos mais 6 décimos, ou seja, 8 décimos, que simplificando por 2 é 4 quintos. Subtração, continha de menos. A subtração é parecida com a soma. A diferença é que, em vez de somar, você subtrai. São por raciocínios como esse que eu espero que me paguem muito dinheiro. Por exemplo, 1/5 menos 2/3, multiplica os dois de baixo, faz o efeito borboleta, repete sinal e faz subtração. Síntese. O problema da soma de frações é fazer os números de baixo ficarem iguais. O efeito borboleta vai funcionar sempre. O único problema é que, às vezes, ele pode gerar números muito altos e deixar a simplificação mais difícil. Com o tempo, você vai desenvolvendo o Sharingan e percebendo que em algumas frações você nem precisa usar o efeito borboleta. Boom!